meu nome é Sabrine e eu e a minha dupla, Meline, viemos falar sobre o livro Máquinas de Ver, Modos de Ser, Vigilância, Tecnologia e Subjetividade, da autora Fernanda Bruno. Confere aí. Oi, eu sou a Meline e vou falar um pouco sobre a participação do usuário na internet, monitoramento e atividade de vigilância. Durante os capítulos, a autora discorre sobre a participação do usuário na internet e como essa participação, voluntária ou não, alimenta uma grande rede de vigilância, responsável pela recepção e difusão de dados para as mais diversas finalidades. Toda vigilância implica não apenas a observação de indivíduos e populações, mas também a produção de um saber que permita governar as suas condutas. Segundo Foucault, existem dois elementos centrais sobre os dispositivos de vigilância na modernidade: o olhar, as táticas do ver e do ser visto, e as técnicas de coleta, registro e classificação da informação sobre os indivíduos. Ou seja, além do olhar, a informação é um outro elemento-chave dos processos de vigilância. A autora também expõe que um dos princípios da cultura digital seja a participação e exposição voluntária de dados e registros para manter a socialização, produção e distribuição de conteúdos na internet. Parece que todo mundo precisa ter uma conta no Twitter, no Instagram ou no Facebook para se manter atualizado e informado diante dessa gama de notícias jogadas para a gente diariamente. Essa participação do usuário na internet pode fomentar tanto processos de controle e vigilância quanto de resistência, como por exemplo a Primavera Árabe. A propagação do movimento conhecido como Primavera Árabe para toda a região do norte da África e do Oriente Médio não teria sido possível sem os recursos e dispositivos proporcionados pelas redes sociais. A conclusão foi tirada de um relatório divulgado pela Dubai School of Government, que indica a importância de serviços como Twitter e Facebook na disseminação e fortalecimento das manifestações populares, que, em última instância, se espalharam pelo mundo. Na Tunísia, ponto de partida da série de revoltas, o número de usuários cadastrados no Facebook aumentou consideravelmente em um período de apenas 2 meses. Foram cerca de 200 mil novos cadastrados entre novembro de 2010 e janeiro de 2011, segundo o estudo. Foi justamente nessa época que os tunisianos foram às ruas para exigir a queda do ditador Ben Ali, que estava no poder há 23 anos. No dia 14 de janeiro, data em que o ditador renunciou e fugiu para a Arábia Saudita, o Twitter teve seu pico de acessos por tunisianos. Em seguida, a onda de protestos se arrastou para outros países. O uso das redes sociais nas revoltas árabes não ficou restrito apenas à população geralmente mais jovem que ia às ruas. Alguns jornalistas que faziam oposição ao regime dos líderes árabes passaram a utilizar as ferramentas com mais frequência e força. E, apesar da proibição do uso das redes sociais pelos governos, os manifestantes sempre encontravam alguma brecha para poder enviar os vídeos para fora do país com imagens dos conflitos. As imagens no YouTube e os textos no Twitter e Facebook representam uma forte resistência aos governos desses países. Em uma revolução que não tem previsão para terminar, conectar os manifestantes parece essencial. O mesmo movimento participativo que cria alternativas para a produção e partilha da informação, conhecimento e bens culturais é o que proporciona a sua própria captação e capitalização, alimentando interesses do marketing, da publicidade e também de domínios de segurança, entretenimento e saúde, por exemplo. A internet se tornou meio de inscrição e memória. Ao enviarmos e recebemos mensagens, fotos, arquivos, os dispositivos que utilizamos gravam rastros da nossa presença e das nossas ações. A autora traz referência ao chamado direito do esquecimento digital, cujo argumento central é o de que a profusão de dados pessoais nos ambientes da Web 2.0, que englobam as redes sociais, os blogs, microblogs, sites de compartilhamento de vídeo e imagem, como por exemplo, não estariam sujeitos ao esquecimento natural, uma vez que a internet teria uma memória perene, indeletável e idêntica. Diferentemente da natureza humana, que implica o esquecimento, a mudança, a contradição. O perigo da memória perene da rede, ainda segundo o argumento, seria o de condenar irremediavelmente as pessoas a esse passado que pode ser usado em prejuízo por futuros empregadores, empresas, serviço e mesmo outros indivíduos.
Passado este que, inclusive, alimenta a rede e a cultura do cancelamento atualmente. A reivindicação é a de que os indivíduos tenham o direito jurídico de requerer o apagamento de seus dados pessoais em sites, blogs, etc. A medida insere-se no âmbito das tentativas de proteção à vida privada na internet e clama pela liberdade e controle dos indivíduos sobre os dados que deixam na rede. O monitoramento de rastros se tornou uma rotina nos serviços de redes sociais, sites e plataformas na internet. E essa atividade de vigilâncias voltadas para indivíduos ou populações humanas podem ser dividida em 3 elementos centrais: a observação, o conhecimento e a intervenção. Na observação é onde se aplicam os métodos de monitoramento, ocorrendo dentro da internet, com a colheita de dados e rastros deixados pelos usuários nas redes sociais e sites. Já na etapa do conhecimento, a utilização dos dados colhidos para estabelecimento de conhecimento sobre quem é o usuário, quais suas características, opiniões, rotinas, localização e sobre quais grupos sociais ele possui identificação e pertença. Na intervenção é quando há a aplicação das informações do indivíduo para determinado fim. A publicidade se utiliza de diversas formas de intervenção para atingir o seu público. Na internet, por exemplo, a todo momento somos surpreendidos por indicações de produtos que a gente nem sabia que queria na verdade, até ver sua imagem bem na nossa frente. Coletando as informações dadas pela autora sobre as formas de vigilância e as informações sobre o reality show Big Brother Brasil, fiz algumas comparações. No BBB, podemos ver múltiplos canais de comunicação provocando interação intensa com o público. O foco deixou de ser unicamente a televisão e o ao vivo. Os sites e redes sociais cada vez mais mostram seu poder na decisão, inspiração e influência nos acontecimentos do programa. Plataformas como Twitter e Instagram viram palcos para a exposição de cenas dos brothers e de manifestações de ódio e amor pelos participantes. Desde o início, antes mesmo de entrarem na casa, os participantes deixam suas redes sociais no comando de familiares, amigos ou até mesmo de uma equipe para que haja forte engajamento fora do reality show. Estratégia essa bem utilizada pela equipe da Juliette Freire, uma das integrantes do atual elenco do reality. Ela, antes desconhecida e com poucos seguidores, na metade do programa já havia batido recordes de foto mais curtida do Instagram em poucos minutos e também o recorde de participante mais seguida da edição. Vale lembrar que desde o ano passado o elenco é formado por artistas e influencers famosos, juntamente com pessoas desconhecidas do público, e Juliette fazia parte desse último grupo. Dando uma leve introdução à apresentação da Sabrine, como a autora cita no livro, podem haver algumas formas de vigilância. Aqui nesse tópico vou inserir alguma delas dentro da esfera que envolve o Big Brother. 1. A produção. Os reality shows funcionam quase como um aquário da população humana. Cerca de 20 pessoas são colocadas dentro de uma casa, num jogo que abrange habilidades sociais, emocionais, psicológicas e também físicas. Após as milhares de inscrições das mais diversas pessoas, são selecionadas as que, aparentemente, mais se encaixam em um padrão de personalidade que vem a chamar a atenção do público. E, claro que, para essa seleção ocorrer, são realizadas coletas de dados sobre os indivíduos e também uma análise sobre quem vai assistir, de modo que, em cada edição, é possível distinguir características presentes no telespectador a partir das decisões tomadas por ele dentro da casa. A partir da entrada dos participantes, a produção busca aflorar os sentimentos humanos através dos jogos, que recebem títulos bem sugestivos, como o jogo da discórdia. E assim, com câmeras disponíveis 24 horas, são transmitidas as vidas dessas pessoas dentro da casa intitulada da casa mais vigiada do Brasil. Em contexto pandêmico, esse aquário humano se torna cada vez mais real. O participante. Para participar do programa, como já é sabido, o indivíduo submete um vídeo pessoal seu falando sobre suas qualidades, defeitos e características. Ao ser selecionado pela produção, o participante assina diversos contratos de comprometimento à emissora e ao programa, confirmando o ato voluntário de exposição e vigilância. E esse ato voluntário de exposição à televisão, atualmente também é voluntário à exposição nas mídias sociais, o que pode trazer benefícios e malefícios ao tal. O telespectador. O telespectador também faz parte do ato da vigilância.
Implicitamente, ao acompanhar o programa, muitas vezes pagando por um pacote que o permite assistir 24 horas por dia tudo o que acontece dentro da casa, além de comentar e compartilhar suas ideias e opiniões, o indivíduo está se propondo a ser o vigilante dos participantes. Além disso, são as pessoas fora da casa que definem por meio do voto online quem permanece, quem sai e quem ganha o prêmio maior do reality. Na edição atual, é notável a influência do comportamento e da opinião do público, pois o maior tempo de tela no horário aberto é favorável ao integrante mais popular. Agora, irei comentar em específico sobre o capítulo Ver e Ser Visto, Subjetividade, Estética e Atenção, porque conseguimos extrair e fazer um paralelo do que foi escrito pela Fernanda Bruno com algo bastante presente no cotidiano dos brasileiros atualmente, que é o palco da nossa alienação, o Big Brother. Tá, Sabrine, mas o que seria a máquina panóptica? O panóptico de Jeremy Bentham é um mecanismo arquitetônico utilizado para o domínio da distribuição de pessoas em diversas instituições, prisões, manicômios, escolas, fábricas. O panóptico era um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com uma torre no centro. O anel dividia-se em pequenas celas que davam tanto para o interior quanto para o exterior. Em cada uma dessas pequenas celas havia, segundo o objetivo da instituição, uma criança aprendendo a escrever, um operário trabalhando, um prisioneiro a ser corrigido, etc. E na torre havia um vigilante. Como cada cela dava ao mesmo tempo para o interior e para o exterior, o olhar do vigilante podia atravessar toda a cela. Não havia nenhum ponto de sombra e, por conseguinte, tudo o que o indivíduo fazia estava exposto ao olhar de um vigilante que observava através de persianas de modo que pudesse ver tudo sem que ninguém pudesse vê-lo. O panoptismo corresponde à observação total. É a tomada integral por parte do poder disciplinador da vida de um indivíduo. Ele é vigiado durante todo o tempo, sem que veja o seu observador, nem que saibam em que momento está sendo vigiado. A autora inicia o capítulo com a seguinte frase: modulações das subjetividades contemporâneas podem ser relacionadas aos dispositivos de visibilidade que as atravessam. Ou seja, modular a personalidade, o interior, a forma de se expressar pode ser diretamente relacionado com o que está sendo visto e por quem está sendo. Esses dispositivos consistem em câmeras, redes sociais, até o próprio olho. Nos reality shows, tudo influencia no comportamento dos integrantes. Princípios arquitetônicos, jogos de luz e contraluz, procedimentos disciplinares, hermenêuticos, terapêuticos, enfim. Essa situação se aplica perfeitamente no BBB. A UOL publicou uma matéria sobre como a arquitetura do Big Brother era projetada para afetar propositalmente o humor dos participantes. Afinal, é 1,5 milhão em jogo e o público quer entretenimento, mais conhecido como confusão. Caroline, a arquiteta e designer de interiores que foi entrevistada, comentou sobre algumas estratégias para tal. Na casa do BBB, a estratégia de decoração e iluminação é oposta ao que geralmente é aplicado nos projetos residenciais. Há muitas cores, muitos materiais e pouco conforto. São características que acabam interferindo no humor dos confinados e afetando consequentemente na produtividade e no sono, além de despertar alguns sentimentos negativos como ansiedade e estresse. Lembrando que lá eles não podem tomar nem antidepressivos nem ansiolíticos. Jogos de luz e contraluz. A tonalidade mais fria, branca ou até mesmo azulada em todos os ambientes da casa deixam as pessoas mais energéticas, segundo Caroline. Como exemplo, a perda de estalecas, que é a moeda do reality em que eles utilizam para comprar comida. Essa punição afeta mais quem se encontra no grupo mais precário, que é a xepa, com menos dinheiro e menos comida. Outro ponto que também afeta suas emoções. Nesse caso, há uma divisão social, dividindo a casa entre xepa e VIP. Retornando ao livro, a autora explica sobre os vetores do regime de visibilidade moderno, com implicações fundamentais para a subjetividade, que são a disciplina e o espetáculo. A disciplina funciona como uma reconfiguração da subjetividade, sendo o deslocamento da interioridade para a exterioridade, ou seja, a modulação do comportamento humano para agir de acordo com as regras morais da sociedade. Já o espetáculo concerne a mudança no estatuto do olhar do outro. Basicamente é ser exposto para agir de acordo. O espetáculo é equivalente à punição. Inclusive, no panóptico, havia a convocação do público prevista na abertura da construção panóptica à sociedade. Agora, não era só o espetáculo do inspetor, como também de todo o corpo social, multiplicando os efeitos.
Para Bentham, por mais que fosse necessária a exposição pública para a vergonha do prisioneiro como forma de disciplina, deveria haver uma ação sem consequências para o vigilante na hora da libertação do prisioneiro. Assim, eles pensaram, todos os prisioneiros tinham que usar máscaras, sendo mais ou menos trágicas em proporção ao tamanho dos crimes de cada um. A série de cuidados com a parte física das pessoas e os controles do comportamento foram modulados pelo cuidado com o que é imediatamente visível ao outro. A hipótese histórica é a de que a atenção com o que é visto pelo outro vá sendo progressivamente interiorizada, formulando o autocontrole, autorregramento e autovigilância. No primeiro dia em que todos estavam reunidos no BBB 21, a fala de maior parte do grupo Camarote, que eram as pessoas famosas antes de entrarem na casa, era "tomara que eu não seja cancelado ou cancelada". Isso mostra a cultura do cancelamento e o medo real de pessoas conhecidas ao falarem e fazerem algo de errado e serem julgadas nas redes sociais. Apesar de estarem acostumados a serem vigiados na internet, lá é um território onde dá para manipular comportamentos e falas. Por mais que fosse um comportamento modulado, a situação é completamente diferente da internet. Eles estão sendo vigiados 24 horas por dia, ao vivo. Como o público fala, ninguém segura o personagem por muito tempo. Na época da monarquia, o foco da visibilidade era no poder monárquico. Os espetáculos eram os rituais de celebração e de punição. Já na época das sociedades disciplinares, o foco passou a ser não mais em quem exercia o poder, mas em quem o poder era exercido. Com o advento da comunicação em massa pela internet, o foco agora é tanto na elite quanto em pequenos grupos. Todo mundo é vigiado. Assim, surge o sinóptico, contraste do modelo panóptico. Na internet, os indivíduos ao mesmo tempo estão sujeitos à vigilância e relativamente mais autônomos na produção da sua própria visibilidade. O investimento disciplinar sobre os indivíduos era ao mesmo tempo individual e total. A vigilância panóptica deve constituir um olho perfeito, maximamente eficaz e econômico no seu exercício, de modo a produzir uma vigilância ininterrupta e total de seus efeitos. Foucault comentou qual era o efeito mais importante: induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. No panóptico, a aparência deve exceder a realidade, de modo a obter sempre o maior número de efeitos com a mínima causa. Ou seja, o sistema consegue vigiar o máximo de detentos com um mínimo de vigilantes, podendo chegar até nenhum vigilante. Como a torre central não permite que os detentos vejam lá de dentro, nunca se sabe para onde o vigilante está olhando e se há, de fato, um vigilante. Assim, os vigiados moldam seu comportamento pela aparência. Basicamente, economia com os vigilantes, cálculo com o número de efeitos. No BBB, isso também acontece. Eles não conseguem moldar 100% do comportamento pelo fato de nunca saberem o que está sendo transmitido para o público no ao vivo, que é o pico de espectadores, já que nem todo mundo assiste o pay-per-view 24 horas por dia. Temos apenas fragmentos de vídeos no Twitter, por exemplo. Isso pode fazer o público te amar ou te odiar. Devido à popularização de webcams, narrativas de si na internet e proliferação de realities, tornou-se recorrente a exposição do eu e da intimidade em tecnologias e redes de comunicação. Com a geração dos nativos digitais, detalhes cotidianos da vida privada, traços comportamentais e fluxos subjetivos como gostos, crenças, opiniões, nunca foram tão amplamente visíveis e deliberadamente publicizados. A intimidade e a interioridade exposta virou símbolo de realização de um eu autêntico. As pessoas admiram personalidades fortes, mas até que ponto isso é real ou não? Nunca se sabe quem de fato está por detrás do celular. Na subjetividade moderna, a intimidade é interiorizada e guardada em segredo, capaz de escapar e resistir ao olhar do outro. Nas práticas de visibilidade contemporâneas, a intimidade é exteriorizada, no movimento de conquista de um olhar que lhe proporcione a visibilidade requerida. É uma exposição da aparência interior. O eu-imagem deve ser reativo ao olhar do outro. Tem que ser algo digno de uma curtida em rede social, por exemplo. Assim, forma-se a produção artificial do eu, devido a padrões de beleza e personalidades impostos pela sociedade, tendo como consequências mudanças físicas, como silicone, procedimentos estéticos e comportamentais.
Escolhi falar do BBB porque reflete nossa sociedade, como visto acima. Reflete sentimentos, divisão social, impulsividade nas atitudes, vontade de ser aceito, necessidade de aprovação. Por isso, é imprescindível a autoestima, como dito no texto. Uma forma de mudarmos isso? Com representatividade. Na TV, em campanhas publicitárias, nas redes sociais, na arte, na música, na dança, no jornalismo, etc. É sobre ter na mídia todo tipo de cor, de corpo, de sexualidade, de mentalidade, de tudo. Nós somos moduláveis quando crianças e crescemos ver pessoas padrões. Hoje podemos mudar isso. Obrigada.